Olá, pessoal. Todos me escutam? Sim, Sim? sim. Então tá, pessoal, sejam bem-vindos a todos, todas e todes a esse evento de lançamento da coleção Inventário de Sonhos, que então é uma coleção que vai ser parte, já é parte do acervo do Museu das Memórias Impossíveis, Museu de Memória, Museu de Tipologia Virtual, vinculado ao Instituto APOA, Clínica, Intervenção e Pesquisa em Psicanálise. O que os sonhos dizem do nosso tempo? Pois bem, hoje a gente vai adentrar esse universo. Desde já, gostaria de informar que esse evento e que posteriormente vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube. Então, participando desse evento é uma forma, né, continuando nesse evento, participando desse evento, é uma forma de autorizar, então, a publicação desse material, se porventura vocês decidirem conversar com a gente, ligar a câmera de vocês, e já aproveito e faço esse convite. Vocês fiquem à vontade para ligar a câmera e, no momento da nossa fala coletiva, ligar os microfones. Esse é para ser um evento, né, em que todas e todos possam colaborar com a gente. Nosso evento está previsto para ter a duração de 1 hora e 30 minutos. E, como eu já havia falado, os momentos finais do evento vão ser dedicados para que a gente possa, de forma coletiva e colaborativa, conversar. Eu também gostaria de fazer o lançamento oficial da campanha Você Empresta Sua Voz, em que o museu vai lançar, então, um projeto de acessibilidade da coleção Inventário de Sonhos. Então, a gente pede emprestado para vocês, para todas e todos, a sua voz, para que vocês queiram ler, né, para que vocês leiam os sonhos que vocês se interessarem, quantos sonhos vocês quiserem. Esses sonhos são anônimos, além de dizerem da singularidade de cada um dos sonhadores. Também dizem de um coletivo. Cada um desses 1.257 sonhos dessa coleção tem um valor de testemunho de uma pandemia, infelizmente, instrumentalizada para ser uma arma de destruição em massa. Então, todos nós aqui vivenciamos não só a pandemia, mas um genocídio terrível no nosso país. É o nosso comprometimento, compromisso ético, lembrar dessas mortes, fazer o luto, lembrar que muitas das mortes da Covid no Brasil poderiam ter sido evitadas. Então, se você quiser emprestar a sua voz aos sonhos dessa época que a gente vivenciou, vocês podem acessar o link no formulário que vai ser disponibilizado aqui no nosso chat, assim como acessar a nossa coleção, que também vai ser disponibilizada aqui no nosso chat durante vários momentos. Então, a nossa museóloga Dani Marim vai ir colando, vez ou outra, esses links para que a gente não perca o acesso, tá? Dito isso, agradeço novamente a participação de todas, todos e todes aqui nesse evento, nessa grande conversa, e para a gente começar oficialmente, eu passo a palavra para a coordenadora do Museu das Memórias Impossíveis, Maíra Brum Reck. Maíra, é com você. Bom dia, pessoal. Vivemos no Brasil um verdadeiro pesadelo, a pandemia gerida por um genocida. Os países que tiveram um governo federal responsável que tinha o intuito de salvar vidas, certamente não tiveram os mesmos sonhos que os sonhados pelos brasileiros, onde o presidente instrumentalizou o vírus para se tornar arma de destruição em massa. Cenário apocalíptico na vida diurna, cenário apocalíptico na vida noturna. O Museu das Memórias Impossíveis lança hoje o acervo Inventário dos Sonhos. Acervo que reúne um conjunto de 1.257 narrativas que começaram a ser salvaguardadas a partir de abril de 2020, período em que a pandemia assolava o país e o mundo de modo devastador. O que podemos aprender com esses sonhos? O que eles traduzem? O que os sonhos dizem do nosso tempo? O projeto Inventário dos Sonhos foi realizado pelos psicanalistas André Oliveira Costa, Caroline Mortágua, Denise Mamed, Edson Souza, Joana Horst, Luciano Bregalante e Paulo Ento. Por que psicanalistas acharam importante guardar os sonhos dessa época? O projeto teve início em 2018, no segundo turno da eleição presidencial, e ganhou novo fôlego no início de 2020,
diante da pandemia de Covid-19. A coleção Inventário dos Sonhos coloca em evidência diversos modos de vivenciar a difícil experiência da pandemia gerida por Bolsonaro. Paisagens oníricas que manifestam um mundo esfacelado, repleto de perigos e obstáculos, respondendo às inúmeras perdas, ao luto prolongado, à sensação de impotência e de solidão, compartilhadas pela maioria de nós. Mas essa coleção não conta apenas, entre aspas, de uma pandemia, como já foi dito. Ela conta a pandemia brasileira, e aqui não estou querendo comparar sofrimentos. Mas quando temos uma pandemia onde o presidente da República instrumentaliza um vírus, as marcas e memórias da dor não serão as mesmas daqueles que viveram em lugares onde se sentiram cuidados. Não por acaso esse projeto foi idealizado antes da pandemia, antes mesmo de saber que haveria uma. O projeto nasce como ideia no segundo turno das eleições de 2018, quando Bolsonaro se torna presidente do Brasil. Por meio dos sonhos, conseguimos dizer o que muitas vezes não conseguimos dizer acordados. Conseguimos traduzir afetos que dizem de cada sonhador, mas também de um tempo. Por vezes, os sonhos conseguem traduzir o que nem mesmo sabemos que estamos sentindo. Não se trata aqui de interpretarmos os sonhos tal qual Freud concebeu em sua teoria, mas ler os sonhos como um sismógrafo do tempo em que vivemos desde Bolsonaro. A destruição sistemática do país, a chegada do coronavírus, a instrumentalização do vírus em arma, a negação da fatalidade do vírus, as centenas de milhares de mortes, a mudança no sistema de contagem dos mortos, a reclusão, a chegada da vacina, a corrupção na compra das mesmas. Hoje tentamos esquecer, mas sabemos muito bem que é necessária a inscrição da memória para que se produza o esquecimento. É necessária muita memória para que não se produza repetições no futuro. E não queremos repetição, nem de Bolsonaro, nem da pandemia. O Museu das Memórias Impossíveis, junto ao projeto Inventário dos Sonhos, convido a todos para sonhar coletivamente. Sonhar o sonho sonhado de outros, sonhar o sonho dormido, sonhar o sono acordado, sonhar um futuro outro, sonhar o impossível. Dani, pode passar um vídeo? Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, macos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz:
Você não pode mais morar aqui. Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar, ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que nem era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Obrigada, Dani, pelo vídeo. Pessoal, o vídeo deu uma desincronizada, mas o vídeo completo no nosso canal do YouTube, então se vocês tiverem interesse, deem uma olhada nos materiais que a gente tem lá no nosso YouTube. Dito isso, eu agradeço a Maíra pela apresentação do projeto e passo a palavra para a psicanalista Denise Mamed para nos contar um pouco mais sobre o projeto Inventário de Sonhos. Denise? Olá, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que veio nos ouvir, nos ver aqui. Agradecer aos parceiros desse projeto por toparem essa empreitada e agradecer também à APOA e ao Museu das Memórias Impossíveis, nas figuras aí da Maíra, da Dani, da Priscila, da Vanessa, da Maria de Lourdes. Como já foi dito aí pela Maíra, esse projeto do inventário, ele surgiu antes da pandemia, a primeira versão, então motivados por uma sensação de futuro distante, incertos e marcados por angústias, tanto nossas como daquilo que ouvimos nos nossos consultórios, nas ruas, nos espaços virtuais, e em meio aos nossos pares. A gente iniciou uma pesquisa Inventário de Sonhos em 2018, no segundo turno da eleição presidencial. Isso surgiu porque eu havia, no mestrado, acompanhado aulas com o professor Paulo Endo, que é o nosso parceiro aí, e me chamou muito a atenção a possibilidade de coletar sonhos, né, como havia acontecido com os prisioneiros de Auschwitz-Birkenau, sonhos de perseguidos pela ditadura militar no Brasil e em tantos outros lugares aí. E aí eu estava muito aflita, chamei o Paulo e falei, Paulo, que tal se a gente coletasse aí uns sonhos desse período, né? E na hora ele topou e a gente, então, o clima era de medo, de apreensão, de impotência, visto que diante dos nossos corpos a possibilidade do retorno de uma ditadura se tornava assunto corriqueiro e urgente. Os sonhos dirão que há ainda uma urgência. Coletamos nessa época poucos sonhos,
Não havíamos pensado no modo anônimo para essa coleta, o que dificultou bastante a chegada desse material. Então, eu e o Paulo, a gente coletou pelo e-mail, nessa primeira versão. Ainda assim, a gente recebeu sonhos, e foi possível observar o medo e a posição de risco que alguns sonhadores se viram. O risco de ter o seu corpo aniquilado, de sofrer injustiças. Também a gente observou alguns limites que emergiram naquela época, os limites dos diálogos e das narrativas, da perda do valor das palavras. Vale dizer que é no sonho que as nossas perspectivas mais singulares têm lugar. Um sonho produzido no mais íntimo de nós, por nossos próprios meios. Portanto, o anonimato cumpre uma função crucial aí nesse projeto. E no início, então, da pandemia, aí a gente encerrou essa primeira coleta, o Paulo deu consequência nos que foram coletados. Eu não entrei tanto em contato com esse material, estava fazendo no fim do mestrado, enfim, um monte de coisa, mas não se apagou a ideia, assim, de coletar sonhos. Então, no começo da pandemia, a gente se juntou de novo e falou, bom, agora é hora de a gente, de fato, fazer um trabalho mais consistente nesse sentido de coleta, e a gente optou por uma plataforma chamada SurveyMonkey, ou Monkey Survey, agora me fugiu, se é um dos dois, ao contrário. Que é uma plataforma anônima, né, e não passa pelo Google, então é uma plataforma muito usada em pesquisa. E aí a gente convidou nossos outros parceiros, a Joana, a Carol, o Edson, o Luciano, o André e a Carol Mortágua. E assim a gente foi desenvolvendo e a gente conseguiu coletar aí muitos relatos de sonhos, né? Nesse momento, né, especialmente por causa da pandemia e pelo governo que a gente já tinha, né? Retomamos essa ideia e aí dessa vez a gente coletou os sonhos com alguns marcadores, idade, localidade, enfim, e gênero. Passaram-se outros ao largo, né, como raça, enfim. Mas a gente conseguiu coletar bastante coisa, foram 1.300 no total, mas limpando esse material, aí ficaram esses 1.257 sonhos, desculpa. E assim, a gente foi fazendo reuniões, trabalhando, a gente pensando em conjunto, foi um processo também que nos trouxe um alívio durante a pandemia, a gente estar junto e pensar, mesmo que virtualmente, a gente se reunia e era bem reconfortante a gente poder falar dos nossos sonhos também e mandar os nossos próprios, dividir os nossos relatos com os colegas, né? Muito medo, muita apreensão. Então, nesses momentos de ruptura, nesses momentos que a realidade se impõe aí como um abismo, os sonhos são capazes de nos apontar saídas, né? Fazer a gente imaginar aí o futuro, imaginar saídas, imaginar a vida, né? Criar vida, quase como um daqueles recifes que os homens colocam no fundo do mar para fazer um recife artificial, um coral artificial, onde vai brotar vida, né? E aí, mais particularmente da minha parte, né? Depois que a gente coletou esse material, ao longo dessa coleta, eu me interessei muito pelos pesadelos que apareciam nesse material, e, ao contrário dos sonhos, foi muito comum, né? Muitos pesadelos e tal, mas alguns nomeados como pesadelos, por seu teor de terror, susto, né? Fazer despertar. O pesadelo, ele tem esse poder de fazer despertar. Então, se o sonho, lá, como dizia Freud, essa função vital fosse respeitada e cumprida, nos pesadelos isso se volta aí contra o sono, né? E faz despertar
o que não é menos a favor da vida, porque talvez é uma possibilidade mesmo. E o que eu consegui recolher aí disso foi que muitas coisas ainda vão vir, né? Mas esse aspecto do encontro muito grande com uma certeza que aparece nos pesadelos, né? A certeza da morte, a certeza de que não há saída, né? Sonhos têm um mecanismo para que os sonhos possam funcionar como eles devem ser, de guardar o sono. Ele usa de mecanismos de deslocamento, deformações, e suas imagens aparecem de maneira deformada para que sejam, assim, aceitas pelo sonhador em seu inconsciente e que possam permanecer aí para serem desvendadas. Mas nos pesadelos, alguma coisa ao contrário acontece, né? Parece ter uma falha aí nesse processo de deformação, em que aparece, ao invés de uma imagem deformada, uma imagem muito real. Então, como diria Colette Soler, com uma legitimidade indubitável, né? Onde ali não há enigma. Então, essa atroz certeza, também é uma expressão da Colette, ela faz com que haja um arroubo aí do sujeito, né? O terror, a angústia, o susto e o despertar. Então, a gente pode passar alguns textos, né? A gente publicou textos pelo correio da APOA, e aí vocês podem ler sobre isso também. Mas é isso, foi assim que começou a nossa coleta, foi um trabalho incrível, agradeço, e passo a palavra para o meu colega e professor que eu tanto admiro, Paulo Endo. Bom, muito bom dia a todas, todos e todos. Queria primeiro manifestar a enorme alegria da gente ter chegado a esse momento. Um grupo maravilhoso trabalhou junto, com muito afinco e muita dedicação, para que a gente pudesse reunir, acolher esses sonhos, guardá-los e depois emancipá-los, né? E a forma como esses sonhos estão sendo emancipados, né? Que é o que a gente imaginou, que é o que a gente projetou no início, que é pelos 2 museus parceiros maravilhosos, né? Que fizeram esse trabalho gigantesco, é exatamente aquilo que, na minha opinião, e de uma maneira, numa versão coletiva, o Freud pensava lindamente, né? Quando ele falava, há sessões em que certos pacientes relatam sonhos que sonharam, não são sonhos da noite anterior, nem sonhos muito recentes. Às vezes sonhos de anos, os pacientes se lembram em análise. E o Freud dizia, onde é que estavam esses sonhos? E ele, então, cunha uma frase que, para mim, é extraordinária do ponto de vista do pensamento sobre memória e inconsciente. Ele diz, esses sonhos dormiam no esquecimento. Ou seja, esses sonhos eram guardados do esquecimento. E para nós, para mim, eu acredito para todos nós que trabalhamos muito nesse inventário, desde o conceito, como a Denise comentou, as ideias, os parceiros, as parceiras maravilhosas que se juntaram, e por fim, os museus que toparam fazer esse trabalho gigantesco e grandioso, a gente está produzindo nesse momento, na minha opinião, essa versão coletiva do que eu considero como se deve idealmente guardar esse acervo. Ele vai ser guardado de uma maneira que ele não pode ser incinerado, não pode ser calcinado, porque ele é digital, e ele vai ser guardado como se executa em quase todos os memoriais, os arquivos dentro dos memoriais. Ele vai ser guardado dando direito ao próprio sonhador de esquecer o seu sonho, porque ele será lembrado no acervo.
pode ser lembrado no acervo. Então, essa ressonância do esquecimento como acolhedor, guardador e recolhedor, vamos dizer assim, dos sonhos, graças ao Museu da Pessoa e ao Museu das Memórias Impossíveis, a gente está conseguindo realizar nesse momento. Então, é o que a gente discutia muito durante o processo, né? Esse desprendimento nosso, a despeito de todo o nosso trabalho, de que em algum momento os sonhos não fossem mais nossos. Sonhos fossem emancipados também de nós, emancipados também do nosso trabalho, emancipados de nós que fomos pioneiros nessa ideia. E hoje, assim, isso precisa ser dito, né? Então, faço questão de frisar esse, isoladamente, é o maior acervo de sonhos do Brasil do período de pandemia, e é também o único, por enquanto, e o primeiro, certamente, a se transformar em acervo público. Então, eu queria agradecer às dezenas de pessoas que trabalharam para que a gente chegasse a esse momento. A gente começou a festa hoje, a celebração hoje, né? Nós vamos continuar na segunda-feira com 2 outros lançamentos em São Paulo, com muita gente envolvida, com um trabalho gigante, né? Do Instituto de Estudos Avançados, o blog do Bob Fernandes, que nos ajudou a divulgar, a FAPESP, que apoiou parte desse projeto, o Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos, Memória e Democracia do Instituto de Estudos Avançados, o CPF do SESC, né, que vai nos acolher no lançamento à noite, lá em São Paulo. Enfim, uma série inumerável de pessoas que a gente faz questão de agradecer muito e dizer que é uma festa, uma alegria, é uma celebração de uma realização, do meu ponto de vista, ordinária, né? Em algum momento nós tivemos a intuição de fazer e realizamos com seriedade, com respeito e agora dando essa dimensão coletiva a uma experiência privada, uma experiência íntima, que alcança agora os umbrais da experiência coletiva graças a esses 2 museus que fizeram esse trabalho incrível. Queria fazer só uma observação, eu sei que depois várias colegas vão falar sobre sonhos do inventário. Eu queria só trazer sonhos de uma outra coleção de sonhos, que para mim é onde tudo começou, na verdade, que é quando eu fui perito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da guerrilha do Araguaia. E eu fui convidado a fazer um laudo, vários laudos, na verdade, sobre as consequências psíquicas do desaparecimento forçado naquela ocasião. E um dos elementos que eu indicava no questionário, né, para mais de 80 famílias, era se as pessoas sonhavam com o que havia acontecido e quais eram as associações que elas faziam com esses acontecimentos. Naquela ocasião, eu então formei meu primeiro inventáriozinho de sonhos, né, que tem mais ou menos uns 20 excertos, pedaços, fragmentos e sonhos, né, relatados. A maioria sonhos de repetição, sonhos que se repetiram durante e repetem, né, durante muitos anos. E aí, para dar voz um pouco também para homenagear, né, essas famílias que lutaram durante tanto tempo por um tipo de justiçamento, um reconhecimento e reparação desses processos de desaparecimento forçado que aconteceram no Brasil na forma da guerrilha do Araguaia, eu queria ler 2 trechinhos, 2 sonhos pequenos desse acervo e falar algumas palavras, e aí eu encerro essa primeira parte da nossa conversa. Então, 2 sonhadoras, familiar de desaparecido na guerrilha do Araguaia. Eu rezava, era muito católica e sempre pedia a Nossa Senhora para livrar. Tanto que um dia eu disse que se existir um Deus, eu ainda vou ver a Diana. Quando foi um dia, sonhei com a Diana. Eu estava deitado e sonhei que passava o enterro lá na rua. Gritava para eu levantar, pois lá vinha Diana. Quando eu levantei, eu vi um enterro com 4, 5 pessoas. Eu fiquei triste, aí eu tornei a dormir. Nessa mesma hora eu sonhei de novo. Ela estava deitada e eu dizia, Diana, Diana, Diana. Aí eu ajoelhei. Agora eu sei que existe um Deus, pois eu vi a minha filha.
aquela promessa que eu fiz nesse dia, eu agradeci. Um outro dia, eu estava aqui e sonhei que vinha um carro vermelho e parou. Aí ela estava sentada dentro do carro e eu perguntava onde ela estava esse tempo todo. Depois de tantos anos, o senhor Edgar veio aqui trazer um livro. No livro, dizia que mataram ela e que ela virou uma borboleta. Segundo sonho. Muitos anos após a partida de Jana, eu tinha um sonho bastante recorrente. Eu sonhava que estava dormindo e que quando eu acordava, minha mãe vinha me avisar que a Jana tinha voltado. Com isso, cada despertar era um sofrimento contínuo, pois eu via que tinha sido apenas um sonho. Fiz algumas sessões de terapia, o que trouxe a seguinte mudança nos meus sonhos. Eu sonhava que estava dormindo e sonhando que a Jana tinha voltado, mas que quando eu acordava desse sonho, dentro do outro sonho, eu descobria que ela realmente tinha voltado e que não era apenas um sonho. Esses são 2 dos sonhos desse primeiro inventário de 2009, né? E eu queria só fazer algumas observações e daí eu encerro essa primeira parte. Esses sonhos, a partir, obviamente, das indagações que eles produziram em mim, né, das transferências envolvidas nesse trabalho e de tudo aquilo que eu já estudava sobre sonhos e memória, suscitou algumas formas de pensamento. Esses sonhos não evidenciavam uma ausência. E não se tratavam também de uma falta, né, no sentido ontológico ou clínico, que engendra uma angústia no território do interpretável. Mas era uma dor sem paradeiro, que não se resolve sem o reconhecimento de instâncias além do próprio sujeito. O Estado, os governos, as políticas de memória, os memoriais, etc. Assim, nesse caso, esses sonhos foram doados no contexto de um percurso realizado junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que, em 2010, produziu uma das sentenças mais importantes de condenação ao Brasil das últimas décadas. Sentença condenatória, como a Corte afirma, como peça física, como lei, como direito, como procedimentos de reparação a qual o Brasil estava condenado, que até hoje não cumpriu. Essa natureza física, essa natureza material da reparação, ela se aloja nos desenhos mais profundos do inconsciente, que também precisa desses objetos relíquia, que também precisa dessas documentações factuais, que também precisa dessa corporificação onde os nossos anseios e desejos se coletivizam e se materializam. Daí a função, por exemplo, de uma política de memoriais. Essa sentença, então, que condena o Brasil à ação concreta de reparação, memorialização e reconhecimento dos dispositivos de apoio e amparo psíquico para as vítimas, os familiares vítimas da guerrilha do Araguaia, estão sendo até hoje debatidos como imprescindíveis pelos familiares em todo o Brasil, em sentença não cumprida. Assim, eu encerro fazendo esse breve comentário e, ao mesmo tempo, queria esse agradecimento, né, essa homenagem a todas as pessoas, muitas das quais estão aqui, outras não estão, por esse feito, por essa realização física, material, dignidade dada a esses sonhos que nós recolhemos graças ao trabalho e à parceria dos museus e todos esses parceiros. Nesse sentido, então, nós temos agora, felizmente, guardado nos museus um lugar onde o sonho pode repousar no seu esquecimento. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Paulo. Muito, muito obrigada pela tua fala. Obrigada, Denise, também, pela tua explicação. Então, é realmente incrível conhecer mais sobre esses sonhos, sobre esse universo onírico e de que maneira agora a gente tem um espaço materializado, nem que seja no meio digital, para poder esquecer, né, dentro da gente.
Passo a palavra, então, agora para o André Costa, para o psicanalista André Costa, dar continuidade ao nosso evento. André? Obrigado, Priscila. Bom dia a todos, a todas. Eu passo agora para a narrativa do sonho e um breve comentário logo a seguir. Estava navegando pelo rio Tietê quando vi ao meu lado um tubo de concreto, como se fossem aqueles de esgoto, lançando cápsulas cinzas marcadas com uma cruz. Imediatamente percebi que eram corpos de pessoas mortas por Covid-19. O tubo lançava os corpos encapsulados no rio, como se estivesse defecando-os. Ao todo, foram 24. Esse é o sonho. Através da gramática dos sonhos, narramos experiências que estão encobertas e adormecidas. Como sabemos, as narrativas oníricas não aspiram a uma verdade única. Elas são atravessadas por equivocidades. Mas, sobretudo, sabemos que os sonhos nos interrogam, produzem questões sobre o que não conseguimos perceber em nossa própria história. A escrita dos sonhos, como uma escrita psíquica, apresenta distorções, lacunas e vestígios que demandam construções. Difícil não associar este sonho com as práticas da ditadura civil-militar de tortura e desaparecimento dos corpos de militantes políticos, atirando-os em rios, mares ou valas comuns. Difícil também não associar a obra do artista plástico Arthur Barrio, intitulada Trouxas Ensanguentadas, de 1970. O artista construía trouxas de pano, preenchidas com material orgânico e dejetos, carnes, sangue, ossos, barro, espuma de borracha, panos, cordas e facas, dando a impressão de que se tratava de corpos torturados, despedaçados, ensanguentados. A intervenção, que buscava violência sobre o olhar do público, foi realizada em terrenos baldios do Rio de Janeiro e um dos principais rios que corta Belo Horizonte, e que recebe esgoto e lixo da cidade, o Ribeirão dos Arrudas. A polícia, nessas ocasiões, era constantemente chamada. O objetivo de Barrio era denunciar o desovamento de corpos de pessoas assassinadas pelo regime militar. Os sonhos são narrativas testemunhais de tempos de violência. Os sonhos são arquivos de memória, experiência compartilhada coletivamente. O mais singular de cada sujeito, produzido neste diário noturno, é atravessado pelas experiências coletivas. Os sonhos são narrativas que revelam nossa surdez, nossa cegueira e nossa incapacidade de falar sobre a nossa história e nossos traumas. Eles nos mostram que nossas memórias são construídas por apagamentos. Apagamos por não querermos saber. Como escreve Charlotte Berard em seu livro Sonhos do Terceiro Reich, os sonhadores, quando dormem na cama, continuam a puxar o fio condutor que viram no labirinto da atualidade política e ameaça enforcá-los. Restos que resistem ao apagamento, que iluminam o subterrâneo, que transmitem verdades, que evidenciam lutos, que tentam expressar o inexprimível, que tentam contornar abismos. Com esses registros, buscamos acessar uma realidade que se tornou pesadelo. Bom, muito obrigado. Passo de volta a palavra para a Priscila. Obrigada, André. Muito obrigada. E eu passo agora diretamente a palavra para o Edson. Edson Souza, por favor. Bom dia. Uma alegria também muito grande, né? A gente está nesse momento, depois de tantos sonhos, né, desse projeto, tanto trabalho, e ver essa coleção organizada, né, esteticamente organizada, trabalho incrível ali no final da Dani também, né, de poder colocar tudo isso num formato visual, porque o sonho é imagem, né? Então, tem essa relação aí, palavra-imagem, que eu acho que, como ficou registrado no museu, mostra muito bem, né, como a palavra que abre o sonho, né? E então muito emocionado também de a gente ter materializado algo que é fugaz, né? Às vezes esse ar, essa neblina, que é um sonho que muitas vezes a gente joga fora, né? A maior parte das vezes despreza.
Eu fiquei lembrando que, de alguma maneira, nós um pouco somos, como no filme da Agnes Varda, catadores, né? Me veio essa ideia dos catadores, né? Que vai buscar ali nesses restos esse material precioso que está ali perdido. E aí me lembrei, são associações que me vieram aqui para essa breve fala, de um trabalho do Cildo Meireles, maravilhoso, de 2001, que se chama Babel. Depois, se quiserem olhar, é uma torre que ele faz com rádios descartados desde os anos 20, e ele faz uma torre de 5 metros por 2 metros de largura, com os rádios em estações em várias línguas, né? E ele fala que essa torre de Babel é uma torre da incompreensão, né? Uma espécie de sensor do seu tempo. Eu acho que a gente fez uma Babel, né? Reunindo, então, esses ruídos, esses murmúrios, esses gritos, esses silêncios, né? Exatamente como o trabalho do Cildo Meireles, né? Então, o sonho tem essa condição, sabe? Fiquei pensando descartados com uma espécie de captura, então, dessas vozes fugazes, né? E um outro trabalho que me veio também, né, da Brígida Baltar, né, essa artista que vai recolher neblina, né? Acho que é um pouco isso, né? Como recolher essa neblina e dar consistência a essa riqueza, né? Disso que é ao mesmo tempo etéreo, né? E como todos aqui colocaram, né? Tem uma consistência de linguagem assim muito muito grande. Então, esse arquivo ele é uma abertura à conversa. Cada sonho, acho que cada um que está aqui presente, né, pode se debruçar sobre um sonho e abrir uma conversa. E o sonho, na medida em que ele é colocado no mundo, ele adquire uma potência política. Ele é uma leitura, né, de si, né, de cada sonhador, mas é uma leitura do mundo, né, esse entrecruzamento, que nos permite abrir muitas associações, e é isso que o nosso trabalho convida, né? Não é interpretar o sonho da pessoa, né? Sabemos que isso não é possível, né? Que mesmo que no inventário a gente tenha coletado associações, né? Isso é bacana, né? Depois vocês visitarem ver que tem associações do sonhador, da sonhadora, mas ele é um convite aberto, sabe, para que a gente possa fazer outras leituras. E vou dar rapidamente 2 exemplos, né? Por exemplo, essa ideia de pensar o sonho como uma espécie de marcha ré, né? Então, essa imagem, né, é uma espécie de retorno sobre o dia, né, retorno sobre a história, independente, numa dimensão de tempo expandida, né? Como lembrou o Paulo, às vezes alguns sonhos esperam muito tempo. Nós recebemos um sonho, por exemplo, né? Esse aqui eu só vou relatar o argumento, mas depois vocês podem ler, de uma pessoa que sonha que está andando em marcha ré com os pais, ou o pai já falecido, numa relação à morte, né? O pai havia morrido, então estavam indo para um enterro. Curiosamente, esse relato do sonho se materializa num trabalho de um artista depois que esse sonho foi enviado, que é um trabalho do Nuno Ramos, né, de um trabalho que eu acho que alguns ficaram sabendo, e foi bastante divulgado, chamou Cortejo Fúnebre em Marcha Ré. O Paulo, inclusive, participou desse cortejo, em algum momento ele tem que fazer um relato, ele estava num dos carros, eram 120 carros, na Avenida Paulista, andando de marcha ré até o Cemitério da Consolação. Incrível, com um gesto político e com muita força, para justamente pensar aquele tempo da pandemia, né, onde muita gente não estava tendo a possibilidade do trabalho de luto, né? Então, percebem essa relação entre um sonho, né, como narrativa, e um trabalho artístico que virou filme, né, feito pelo Eric Rocha, né, o filho do Glauber Rocha. Bom, e para um outro sonho, que aí eu finalizo também essa conversa, esse link, né, do sonho como política, né, como leitura do mundo. Ontem eu fui ver uma peça incrível, para quem é que incrível, Esperando Godot, de uma montagem do Luciano Alabarce. Saí comovido, assim, 2 horas, o texto do Beckter já é incrível. E é um momento nessa peça, né, no meio do caos, do lixo, enfim, como o Luciano Alabarce montou,
em que Estragon, né, o personagem Estragon, que é representado pela Sandra Dani, nos seus quase 80 anos de idade, né? São 5 mulheres que fazem os personagens. Eu achei muito incrível também a peça do Luciano. Ela tem um pesadelo que está caindo, né? E acorda desse pesadelo, quer contar esse pesadelo ali para o parceiro, né? que é... Enfim, esqueci aqui o nome da atriz. Mas só que essa pessoa não quer ouvir. Então, na verdade, a gente tem a nítida sensação que nós, no público, é que acolhemos esse pesadelo, que é um sonho de queda, né? E nós tivemos muitos sonhos no nosso inventário de quedas. E aí eu anotei ali no texto que apresenta a peça a seguinte passagem que tem tudo a ver, me parece, com o nosso inventário. Estragon é Vladimir, né, o outro personagem. Estragon e Vladimir querem escutar todas as vozes do mundo. Babel, né? Não é uma metáfora, não é uma alucinação. As vozes da história humana continuam vivas para além da morte física, que personificam, reclamam atenção, gritam verdades. Mas o sonho, então, ali do personagem, e muitos dos sonhos que nós recolhemos, é uma resposta a essa queda. Eu diria que é uma espécie de ascensão, né? De um relançamento da vida, né? Como nesse pequeno relato de sonho que eu finalizo a minha participação. Um dos sonhos, para mim, dos mais incríveis, né? São muitos sonhos impressionantes, né? Com verdadeiras peças estéticas de arte literárias, né? E o sonho tem essa dimensão literária, e muitos relatos assim são extremamente bonitos, não só como enredo de imagens, mas pela forma como ele foi construído. Então, finalizo com esse relato de um dos sonhos que tem a ver como, a partir da morte, relançar a vida. Então, é um sonho em que a própria morte precisa cuidar do que vive, né? Escutem o relato. Durante os dias de confinamento da pandemia em 2020, eu sonhei com a morte encarnada. Ela deveria buscar um ser de cada casa que visitava. Com tanto trabalho, ela me deixou responsável por embalar e nutrir o seu bebê. Eu estava sentada de frente para aquele ser cujo gênero eu não pude descobrir. A morte me entregou o seu bebê, que parecia ter poucos dias de vida. Junto dele, um vidro com uma sinergia de óleos. Com líquido dourado, eu deveria ser protegida da colheita da sua progenitora. Eu, que nutri o bebê, achei justo me proteger com o mesmo óleo, mas não comentei com a morte minhas intenções. Ela se levantou e deixou minha casa pela porta. Por alguns segundos, enquanto a morte fechava a porta, pude ver do lado de fora o caos alaranjado de casas sobrepostas que lamuriavam a visita que estava por vir. Lindo, né? Incrível esse relato, e aí eu acho que o nosso inventário e o Museu das Memórias Impossíveis, o nosso museu, é esse líquido dourado, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente faz, né? É ungir, né, com essa proteção de vida, guardar esse material para que ele não seja destruído, né? Pode ser esquecido, como disse Paulo, na medida em que ele é delegado, mas ele está ali como arquivo para quem quiser, né, em qualquer momento revisitá-lo, poder ter acesso, então, a essas histórias preciosas, né, como esse sonho e tantos outros, que se perderiam se a gente não tivesse feito esse trabalho. Tá? Então, obrigado. E visitem, né? E esse é um acervo para ser divulgado, visitado, lido, comentado, que surjam novos trabalhos e novas reflexões. Obrigado. Muito obrigada, Edson, pela tua fala, que na verdade é um grande convite para que todas e todos acessem essa coleção, acessem esse acervo. Lembrando que o link para acessar a coleção já está aqui no nosso chat, então vocês podem dar uma olhadinha, agora durante o evento ou depois. E obrigada mesmo, Edson. Já passo a palavra rapidamente para a psicanalista
Caroline Mortágua. Carol, por favor, passo a palavra para ti e a gente já dá continuidade ao evento. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Priscila. É uma alegria estar aqui hoje, né, lançando nossa versão coletiva, né, como falou o Paulo. Foram anos trabalhando, né, assim, em conjunto, nossas reuniões e tudo. Era um momento muito importante, acho que foi passar pela pandemia, né, e a gente pensar esses sonhos e pensar junto e estar lá junto, né, toda semana ou todo mês, pensando, né, conversando, era muito revigorante, eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando para vocês. Eu quero falar um pouquinho, primeiro eu queria agradecer, não só, né, todos que estão aqui, todos que nós já agradecemos, né, os museus, todas essas pessoas, mas também aos sonhadores, né, que foram muitos, né, que nos disponibilizaram, né, que tiveram essa coragem de emprestar e de deixar o sonho público, né, assim, isso era dito, né, que era um inventário, era algo que ia ser coletado e que eu agradeço a eles que fizeram esse ato de nos contar, né. E eu vou contar um pouquinho, né, sobre todos esses sonhos. Eu vou contar 4 sonhos para vocês, que eu faço uma relação entre esses sonhos, né, os sonhos que a gente tem uma linha, né, do tempo, porque as pessoas contam mais ou menos o dia que sonhou, né, muitos falam o dia exato do sonho, né, e a minha pesquisa é fazer uma relação entre os pronunciamentos e declarações do Bolsonaro e o sonho, e essa produção, né? É claro que, né, como já dissemos, não vamos analisar o sonho, né? Mas as pessoas que emprestaram eles a nós, elas mesmas associavam, né, o que era isso, né, o que é esse sonho, né? E eu tento um pouco fazer essa linha do tempo, né? Eu vou trazer um pouquinho essa linha do tempo, um pouco o que eu pensei e relacionar com 4 sonhos. Vou contar para vocês, né? Lançar essa coleção de sonhos pandêmicos após termos passado por um governo genocida com dispositivos necrogovernamentais de gestão da pandemia gera um misto de alívio, entusiasmo, alegria e melancolia. Enfrentamos uma pandemia de Covid-19 que dizimou mais de 700 mil brasileiros. Nossa angústia era proporcional aos números anunciados a cada dia, mas sabemos que a adoção da estratégia de naturalização dos óbitos foi usada massivamente para que o espanto e a comoção fossem deixados de lado e as mortes tratadas como uma banalidade. Jair Bolsonaro, desde o início da pandemia, fazia pronunciamentos e declarações a serviço dessa estratégia. No dia 27 de março de 2020, diz, abre aspas, alguns vão morrer, lamento, mas essa é a vida. 2 dias depois, o vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida, todos nós vamos morrer um dia. Ou em junho de 2020, quando falo, a gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Recordo outra estratégia usada pelo governo, a mudança da forma de contagem de números de vítimas da Covid-19 em nosso país. Estratégia a fim de apagar e invisibilizar os mortos. A partir de maio de 2020, ocorreram inúmeras alterações da divulgação dos números oficiais de vítimas pelo coronavírus no Brasil. Técnica que envolvia desde o atraso da divulgação a cada dia, até a reformulação da ficha de critérios de confirmação dos óbitos. Tais técnicas foram implementadas
a cada vez que o número de vítimas aumentava no país. O uso dessa sistemática não nos é nova. Ela foi amplamente instituída durante o período da ditadura militar no Brasil. É uma técnica de guerra, isso, né? Em que inúmeros foram vítimas da política de desaparecimento implementada pelo Estado. Se não há registro, não existiu. Tais estratégias foram usadas para um único fim: desaparecer com os rastros de uma política orientada ao deixar morrer, e a desresponsabilização do governo pelas suas escolhas políticas e suas medidas sanitárias adotadas. Trago 4 sonhos nesse trabalho e os articulo com as declarações de Jair Bolsonaro e as estratégias de apagamento. Eles podem também ser lidos como um testemunho do momento político que vivemos e também como um acervo público de museu. Esse que apostamos coletivamente como uma marca da memória no espaço, contra o esquecimento. Primeiro sonho. Eu e minha mãe entramos em um cemitério. Parecia no centro de São Paulo. Era início da noite e a iluminação era ruim. Entramos no cemitério e não era plano. A parte da entrada era mais baixa e subindo a rampa via-se as fileiras das covas fechadas. Não subimos, ficamos por ali. Encontramos algumas famílias. De repente, nos demos conta que era um cemitério nos Estados Unidos. Mas as pessoas falavam português, parecia muito com São Paulo. Todos estavam com roupas de frio e com ar de luto. As roupas eram pretas e pareciam uma outra época, tipo anos 50. E então, a parte mais assustadora para mim, havia uma mesa alta, na altura da barriga. Nessa mesa haviam assadeiras em cima com os pães, estilo baguete, só que bem largos, com um corte no meio, igual para o pão francês. A diferença é que o ingrediente principal dos pães eram os corpos das vítimas de Covid-19. As pessoas sabiam disso e estavam tirando pedacinhos dos pães, dizendo que estavam com fome. E era impossível resistir àquele pão quentinho que já que estava um tempo frio. As pessoas passavam manteiga e comiam. Aqueles pães seriam sepultados porque na verdade eram os corpos. A responsável pelos pães era uma moça negra, sorridente, bem-humorada. Ela não impedia que as pessoas tirassem lascas dos pães, só alertava do que era isso e não assustava ninguém. Elas diziam: só um pedacinho não faz mal. Depois, essa moça explicou que o processo dos pães era para otimizar espaço nas covas, porque a quantidade de vítimas era muito superior ao número de covas disponíveis. Então, ela teve essa ideia de transformar as pessoas em pães, para poder enterrar todo mundo. Estava em um cemitério, segundo sonho. Estava em um cemitério. Era de noite, acompanhava um funeral. Tinham muitos funerais. Tinha a sensação de muitas mortes acontecendo, muitos corpos sendo enterrados. O ambiente tinha muita neblina. Os túmulos, embora no resto do chão, como no cemitério da Vila Formosa, estavam muito altos, como se houvesse mais de um corpo por cova. Tinha muitos mortos. Eu vou fazer um comentáriozinho desse sonho da Vila Formosa. É uma foto, né, que a gente teve naquele momento do cemitério da Vila Formosa, que ficou. Essa foto foi muito divulgada, né, e tem muitos artigos falando sobre ela, do cuidado de se publicar uma foto. Lembro até hoje eu estava quando eu vi essa foto. Ela é muito marcante, né, daquelas covas, acho que vocês já viram, né, aquela foto com as covas abertas, muitos, né? E foi no cemitério da Vila Formosa aquela foto. E falo, né? Falo para vocês uma coisa que eu não tinha dito, né? Esses sonhos, eles foram, a data deles são depois daquelas falas que eu falo, né? Que eu coloco acima, que eu li para vocês, né? Então, eu faço uma relação direta, né, com essa, eu coloquei, né, eles dessa forma. Terceiro sonho, minha mãe estava viva de novo. Eu, muito confusa, angustiada e brava, porque deram a entender que era culpa dela ser mal contado. Por esses dias, o governo mudou a forma de contar infectados e mortos. No sonho, saí para a rua profundo uma amiga para contar, mas ela estava super ocupada. Fecha aspas. Quarto sonho. Entrei numa sala
onde havia vários caixões abertos, apoiados em pedestais. Esse é um trechinho, né? Eu trouxe esses sonhos para a gente pensar um pouco, né? Para contar para vocês um pouco dessa minha pesquisa. É uma pesquisa muito... Eu, né, desde o começo me tocava muito essas falas dele, né? Acho que todo mundo. Eram muitas, né? E tem muitas delas. Foi muito depois que ele parou, né? De dar essas declarações. Mas é um trabalho que eu venho há anos, né? Nós estamos há 3 anos, né? Fazendo. E que, ao mesmo tempo que é muito difícil fazer, também me move, né? A contar também essa forma, né? Agradeço por estar aqui e passo a palavra agora para a Joana, minha colega. Muito obrigada. Oi, pessoal. Então, tornar esse acervo público significa um convite a colocar outras mãos, outros olhares, nessa coletânea brasileira de sonhos pandêmicos. Desse tecido onírico, puxamos alguns fios, pegamos-los emprestados para tecer outras peças. E assim vamos compondo novas narrativas, com novas versões vivas, pulsantes e carregadas da força de testemunho. Pensei em falar um pouco sobre as mãos. Que esse verbete apareça em muitos sonhos pandêmicos não é algo inesperado ou imprevisível. Todavia, podemos prestar atenção às múltiplas composições e arranjos com que mãos foram sonhadas durante a pandemia. Lavar as mãos, sujar as mãos, mãos sujas mesmo depois de lavar, mãos no rosto para proteger, não levar as mãos ao rosto para se proteger, pegar na mão, mãos que aplaudem. Em meio a tantos sonhos que estão representando social, a privação do contato físico, em meio à proliferação de mãos, corpos potencialmente ameaçadores, é comovente uma mão que oferece resgate, amparo, proteção. Como em um sonho em que o sonhador estava fugindo de uma perseguição e um senhor, abre aspas, pegou na minha mão e começou a correr comigo e me acalmar. Ou ainda em outro sonho, quando, em perigo de cair no rio, abre aspas, a pessoa que passava por ali segurou minha mão e me puxou de volta. Acho muito esperançoso encontrar nas associações de alguns sonhadores sobre seu sonho essa marca da solidariedade. Lembramos do bordão que teve grande repercussão no Brasil de 2018, 2019, ninguém solta a mão de ninguém, com toda a força simbólica dessa expressão de amparo e solidariedade, em um momento de tensão, à beira de um abismo que se anunciava. Seguido na pandemia por ninguém segura a mão de ninguém. Inspira-me no documentário, poema documentário, As Mãos Negativas, de Marguerite Duras. Tem disponível no YouTube, é bem fácil de encontrar. Em que ela ensaia nomeações sobre as marcas de mãos pintadas em negativo sobre a rocha, encontradas em falésias junto ao oceano, que datam de 30 mil anos, no sul da Europa. Então, eu cito um pequeno trecho. O homem veio sozinho na gruta, de frente para o oceano. Todas as mãos têm o mesmo tamanho. Ele estava sozinho. O homem sozinho na gruta olhou, no barulho do mar, a imensidão das coisas. E ele gritou, tu que tens um nome e uma identidade, eu te amo. No barulho dos acontecimentos, na imensidão da vida, reconhecer nomes. A isso chamamos alteridade. Isso faz contraste com os cemitérios superlotados, sem identificação, sem reconhecimento,
ao som das blasfêmias de quem não é coveiro, mas cavou muitas covas, como a Carol aí nos lembrou. A proposta deste inventário pode ser lida, para além deste acervo, como uma chamada a reconhecer os sonhos como fontes relevantes de informação e elevá-los ao estatuto de documentação. Reconhecer sua função de testemunho ao documentar uma vida, muitas vidas, um coletivo, uma época. Documentar mortes e também documentar a resistência ao mortífero. É um grito. Tu, que tens um nome, que tens um sonho, eu te reconheço. Mãos contaminadas, mãos higienizadas. Tocar, não tocar. Evitar o contato. Empurrar. Segurar pela mão. Não deixar cair. Dedos. Comer a mão. Dedos congelados vendidos como alimento. Impressão digital. As mais diversas maneiras de fazer uso de uma palavra, de uma posição, de um gesto, nos remete à função significante. Assim também os dedos polegar e indicador podem ser posicionados em uma ou outra direção. Um na vertical, outro na horizontal, arma. Ou um na horizontal e outro na vertical, L. L que pode ser de livro. Que brutal diferença de horizontes. Mais armas, menos livros. Mais livros, menos armas. Escola e medo também são termos abundantes nesse inventário. Medo de ir para a escola. Costura esse texto agora emaranhado no fio do medo que assola há tempos e agora ainda mais as escolas no Brasil. E trago um sonho sonhado em 26 de maio de 2020 por uma jovem de 18 anos. Abre aspas. Eu estava levando crianças para a escola, cada criança tinha um responsável. Estava tudo tranquilo, só que do nada a gente foi parar em uma mata. Mas não era toda fechada. Continuamos andando até uma matilha de lobo nos atacar. Nós corremos. Éramos muitos. Não vi se alguém foi pego, mas conseguimos voltar para casa que estávamos antes. A criança que me acompanhava era uma menina de 6 anos, mais ou menos. E ela tinha um pincher com ela. No fim, os dois ficaram bem. Num mar de dor e vazio de sentido, após a barbárie recente em Blumenau, Santa Catarina, apoio-me nas palavras de Maria Gabriela Liansol, escritora portuguesa que muita atenção deu aos seus sonhos. Abre aspas. Mas tem de vir minha boca uma palavra adequada para este espírito, porque já todas as minhas palavras oscilam à luz da vela, e gastas, amarrotadas no sentido, na ressonância, nos matizes, se apagam. De fato, escrever é apenas um documento, um relatório do meu laboratório em que nada é ficção, e tudo corrida de viver, e corrente de querer existir, e nunca deixar de existir. A pergunta que ressoa é sobre quais marcas nossas mãos estão imprimindo na história. Que não sejam somente as marcas da destruição, mas que consigamos seguir apostando nas marcas das mãos que recolhem os restos e insistem em reconstruir e nunca deixar de existir. Que possamos compartilhar as formas de enfrentar o mal-estar no mundo, resgatando o que de vida resta incansável, resistindo à barbárie e insistindo em sonhar. Essa é um pouco a minha contribuição para hoje, para essa nossa coxa de... Devolvo a palavra à Priscila. Muito obrigada, Joana. Todos os textos, todas as falas de vocês são realmente muito profundas, instigam muito a gente a participar, o que daqui a pouco vai acontecer. Mas, então, para dar continuidade, chamo o psicanalista Luciano Bregalante. Luciano, por favor. Oi, pessoal. Bom,
Vou tentar ser bastante breve aqui. Começar agradecendo, né, como não poderia deixar de ser, agradecer todo mundo que está presente aqui, aos que vierem a nos assistir, aos parceiros, né, de inventário, às instituições envolvidas, aos museus, pelo trabalho enorme, né, e excelente que fizeram. Acho que o inventário, enfim, não podia ter destino melhor do que esse que está recebendo, sendo muito bem cuidado para se tornar isso que, enfim, como vocês já ressaltaram, tem algo de um certo ineditismo, né? E uma potência, enfim, que vai ainda se desdobrar por muito tempo, a gente espera. Bom, como eu falei, vou fazer uma intervenção assim bem breve. Eu fiz mais um dos exercícios que a gente veio fazendo ao longo desse tempo, né? Difíceis, angustiantes, mas às vezes também prazerosos, de escolher um sonho, né? Esse é um dos sonhos mais recentes, pelo menos que eu tenha visto, e, enfim, deparei com ele e vou ler esse sonho, porque a ideia é que ele me instigou, né? Me trouxe aqui uma lembrança de um texto e me instigou a pensar um tanto justamente sobre o que é o inventário, né? Qual é a função do inventário, desse nosso trabalho, para além da riqueza, enfim, de todo o seu conteúdo, né? Bom, o sonho que eu vou ler para vocês é uma sonhadora que conta o seguinte: era a cidade, mas era como se tudo estivesse pausado. Havia prédios cuja construção não fora encerrada, casas pela metade, ruas sem acostamento, uma cidade aos pedaços, partes feitas, partes por fazer. Mas a sensação era de abandono. Andei por ela e meus sapatos eram maiores que meus pés. Parecia que eu os poderia perder a qualquer momento. Andava quase arrastando os pés. Cheguei na casa da infância, uma casa que não existe mais. Estava vazia, mas as cortinas e os móveis intactos. Era uma casa completa, diferente das da rua, mas vazia da mesma forma. Entrei nela e vi meu quarto de criança. Vi a cozinha com as compotas de doce que minha fazia. Vi os chapéus de meu pai. Era uma sensação ruim estar ali. Procurei por sapatos meus. Havia o sapato, como sempre, mas eles não me serviam mais. Não pude trocar. Calcei de volta os sapatos grandes e voltei para a rua. Acordei. Bom, dentre os muitos elementos, né, que esse sonho tão bonito e tão rico convida a pensar, ele me lembrou de uma passagem das Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino, enfim, por isso de uma cidade, né, uma cidade pausada, uma cidade aos pedaços. Então eu vou ler aqui esse trecho, pensado lá pelo Calvino, em que Marco Polo está relatando tentando contar, né, de uma das cidades para Kublai Khan. Então ele diz: inutilmente, magnânimo Kublai, tentarei descrever a cidade de Zaira, dos altos bastiões. Poderia falar de quantos degraus são feitas as ruas em forma de escada, da circunferência dos arcos dos pórticos, de quais lâminas de zinco são recobertos os tetos, mas sei que seria o mesmo que não dizer nada. A cidade não é feita disso, mas das relações entre as medidas de seu espaço e os acontecimentos do passado, a distância do solo até um lampião e os pés pendentes de um usurpador enforcado, o fio esticado do lampião à balaustrada, em frente, e os festões que empavesavam o percurso do cortejo nupcial da rainha, a altura daquela balaustrada e o salto do adúltero que foge de madrugada, a inclinação de um canal que escoa a água das chuvas e o passo majestoso de um gato que se introduz numa janela, a linha de tiro da canhoneira que surge inesperadamente atrás do cabo e a bomba que destrói o canal, os rasgos nas redes de pesca
E os 3 velhos, remendando as redes, que sentados no mole, contam pela milésima vez a história da canhoneira do usurpador, que dizem ser o filho legítimo da rainha, abandonado de coeiro ali sobre o mole. A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das recordações e se dilata. Uma descrição de Zaira, como é atualmente, deveria conter todo o passado de Zaira. Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém, como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos para-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras. Quiçá possamos pensar assim algo do inventário de sonhos, em meio aos descompassos entre tempos que pareciam se chocar, a angústia diante daquilo que em nós se mostrava inapto, desajeitado, insuficiente, fora de lugar, mas ainda assim persistia incansavelmente. Esse trabalho coletivo dá a ver desde o interior mais íntimo de cada um de seus participantes o que de mais pungente a realidade comum continha. E se muito de sua riqueza vem da potência que emana de cada palavra, de cada sonho, terríveis reverberações, é também a memória constituída pelo próprio edifício do inventário, que, como a cidade da sonhadora, aos pedaços, partes feitas, partes por fazer, ou como a Zaira de Calvino, se faz nas ondas que refluem das recordações e assim se dilata. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês por agora. Devolvo a palavra para Priscila. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada a todos e a todas vocês que, enfim, trouxeram um pouco mais esse universo onírico e de que maneira isso agora faz parte da nossa coleção e faz parte de uma memória coletiva, um processo que vem sendo construída sobre esse momento da pandemia. E como a Maíra bem disse, não é só uma pandemia, é um governo genocida, mais uma pandemia. A realidade brasileira, infelizmente, teve, enfim, todo esse contexto e que isso aparece muito nos nossos sonhos. Eu mesma doei o meu sonho, um dos meus sonhos absolutamente apocalípticos para o inventário. E, dito isso, convido a todas e todos aqui presentes para, enfim, ligarem suas câmeras, ligarem seus microfones e compartilharem seus sonhos, narrarem as suas experiências e, enfim, estamos aqui abertos para escutá-los, escutá-las. E é isso, pessoal, fiquem à vontade. Se tiverem perguntas também, curiosidades a respeito do trabalho, bora conversar. Eu vou só, enfim, vou só aproveitar e fazer uma anotação, um lembrete. Quando vocês entrarem no inventário, na coleção, vão perceber um pouco, então, como o trabalho que a Joana fez, foi tão bacana, essa costura a partir do significante mãos, né? Ou seja, e poder construir toda essa narrativa, essas associações. O nosso inventário permite, com as palavras-chave que a gente colocou, esse tipo de pesquisa também, né? Ou seja, o quanto que é uma rede significante ali, que nós mesmos que trabalhamos nisso ainda não temos conhecimento de tudo, né? A gente leu parte dos sonhos, mas é um trabalho em potencial para uma expansão, né? Ou seja, esses sonhos estão ali para serem tocados, né? Não vamos pensar em arquivos vivos, né? Eu acho que é um pouco esse convite e a forma como a gente organizou isso no museu, com essas ferramentas, né? Eu acho que elas permitem esse tipo de entrada, de leitura, né? De múltiplas associações. Mas, enfim, visitando o acervo, vocês vão perceber
falando, né? Edson, eu queria só fazer a leitura. A Carolina Mosquer postou aqui para gente no chat. Peço desculpas por não ligar a câmera e o microfone. Acho que na minha experiência na psicanálise nunca vi um trabalho que reunisse de forma tão contundente e delicada a relação entre a clínica, a política e o social. Gostaria de compartilhar uma associação com as falas de vocês. Um trecho da música Bêbado Samba, do Paulinho da Viola. Eu, Boca, como sempre perdido, bêbado de sambas e outros sonhos, chora a lágrima comum que todos choram, embora não tenha nessas horas saudades do passado, remorso ou mágoas menores. Meu choro, boca dolente, por questões de estilo, é chula quase raiada, solo espontâneo e rude, de um samba nunca terminado, um rio de murmúrios, da memória, de meus olhos, e quando aflora, serve antes de tudo para aliviar o peso das palavras, que ninguém é de pedra. Obrigada, Carol, pela tua colaboração. Que bonito, né? O sonho que o Luciano trouxe agora no fim me remeteu muito também àquela canção do Raul Seixas, Sapato 36. Ele fala, eu calço a 37, meu pai me dá 36, dói, mas no dia seguinte aperto meu pé outra vez. Tem aí uma coisa da infância, né? Uma escolha do outro, a se adequar a uma situação imposta, né? Colocada quase uma contingência e esse endereçamento, né, que os sonhadores fazem, muitas vezes a gente viu e a gente muito discutiu isso também nas nossas reuniões, quase como um pedido de ajuda para lidar com esse conteúdo dos sonhos. E algumas vezes algumas pessoas que endereçavam coisas como não me lembro. Sonhei tal dia, mas não me lembro. Não consigo recordar os meus sonhos, né? Assim, é muita confiança de que há alguma coisa aí nesse material para que uma pessoa enderece, né? E um profundo desconhecimento, mas com algum saber a respeito. Um saber que fica como sensação. Eu lembro da gente, no início, quando a gente começou a falar da possibilidade da coleção do Inventário de Sonhos fazer parte, então, do acervo do museu, eu lembro de ficar toda hora, nossa, eu tenho muitos sonhos e, no geral, são pesadelos, né? Foram pesadelos. Hoje, muito menos, mas no período da pandemia eu tive muitos pesadelos por também estar num contexto de que eu estava completamente afastada da minha família, eu me preocupava demais com a minha família, e os meus pais, no primeiro momento, não estavam lavando as mãos, não estavam usando máscara, eu ficava desesperada, então isso me gerava sonhos de direto, assim, pensar, não, eu preciso doar esses sonhos também, né, eu preciso externalizar eles de alguma maneira, e quando surgiu a oportunidade, eu sempre pensava em fazer isso, mas eu acordava com a sensação de aflição, de angústia, mas não lembrava do sonho, não lembrava, assim, exatamente como descrever esse sonho. E lembro que um dia eu acordei com o sonho, assim, parecia um roteiro de filme apocalíptico, que eu acho que, inclusive, daria um belo filme, se eu conseguisse roteirizar isso. E esse sonho foi o que eu doei, assim, foi um sonho muito, muito engraçado, que também vem essa narrativa hollywoodiana de filme. Eu acho que o meu inconsciente está muito ligado com essa narrativa, e esse sonho foi algo, agora eu não vou conseguir lembrar, né, relatar esse sonho, mas está lá no inventário, uma hora que eu encontrar, eu passo para vocês, mas era algo do tipo, eu estava com a minha família e descobri o irmão do meu pai que foi me ajudar, lembrei da relação com as mãos,
que era algo da a gente precisar ultrapassar um vão na rua, porque estava tudo completamente destruído, as ruas estavam destruídas, as pessoas estavam correndo umas das outras, tinham muitos militares matando muitas pessoas, e eles tinham uma maneira de descobrir se tu estava infectado ou não, e daí se tu tivesse infectado, tu ia ser morto. E eu lembro de um irmão que meu pai não tem, assim, surgir e nos ajudar. Enfim, foi uma loucura, mas essa sensação de que estávamos todos sendo mortos e que a gente precisava se abraçar com alguma coisa, né? Se dar as mãos e fugir disso. Então, me toca muito essa questão que a Denise comentou dos pesadelos, né? E esses pesadelos, eles são muito reais, mesmo que mostrem uma realidade que quando a gente acorda parece de cinema, mas que a gente acabou vivenciando um pouco disso, né? A gente vivenciou esse apocalipse de cinema durante um tempo. Eliana? Eu queria agradecer, assim, muitíssimo os trabalhos, né, todos, essa possibilidade, assim, de acompanhar a apresentação, assim, da implicação de cada um no projeto do inventário. E, assim, queria só pontuar, assim, que eu fiz muito esforço para hoje conseguir estar aqui, às 11 horas, eu estava na rua, eu tinha que fazer várias coisas, mas eu precisava chegar. E eu fiquei me perguntando muito, assim, né, o apelo que tinha para mim a questão do inventário dos sonhos, né, essa dimensão inconsciente, né, que chamava, me convocava, e assim, quando eu escutei o relato do Paulo sobre o trabalho, os sonhos do Araguaia, né, que eu achei assim extremamente emocionantes, e eu percebi assim que esse apelo para mim está no quanto é viva a necessidade da luta política, né? De a gente dar uma possibilidade para que essas elaborações que se expressam nos sonhos, né? Enfim, que isso a gente precisa continuar. Né? A gente é convocado de tantas formas a assistir coisas, e a gente vai ficando mais seletivo, né? Não é qualquer coisa que a gente consegue hoje, quando tudo se tornou tão virtual assim, mas eu acho que essa iniciativa, onde nos convoca desde o nosso inconsciente, faz uma diferença assim muito grande, né? A imagem que o Edson trouxe também do trabalho do Ciron Franco, né? Do Babel, do Cido Meirelles, eu fiz um ato falho aí, né? Mas do Cido Meirelles, que eu tive a oportunidade de assistir, de ver esse trabalho em Londres, né? Que ele está montado, acho que é no Tate Museum, né? E que é um trabalho assim impressionante, assim também com essa multiplicidade de vozes, de incomunicabilidade, né? Que é importante encontrar os fios que nos permitam, então, a gente, enfim, encontrar nossa posição, né? Encontrar nossa posição verdadeira, assim, nesses processos, assim, de relação com o nosso passado, né? Era isso, assim. Então, agradeço muitíssimo vocês por essa manhã. Eu queria só fazer um comentário sobre o comentário da Eliana, né, que eu acho muito pertinente, é que tem eu acho que aconteceu e vai acontecer uma implosão epistêmica também, né? O inventário representa essa implosão, que é das abordagens binárias em torno de sujeito e política, por exemplo, né? O inventário
começa, na verdade, e a Denise retomou essa história, a partir do momento em que as pessoas se desesperam com a política. Ele começa na nossa observação de pessoas voltando às suas análises, de pessoas sem condição de dormir, indo a psiquiatras para sobreviver à possibilidade da eleição de um miliciano torturador, né? Isso lá em 2018. E só aí, só com esse fato que principia o inventário, há uma implosão interna, né, dessas distinções, né, falsas distinções entre sujeito e política, e onde a psicanálise tem um lugar, na minha opinião, imprescindível. Então, acho que isso é uma coisa que ainda vai ser muito trabalhada, né? Tem muita gente, a gente já trabalhando nisso, mas para além de tudo, dessa riqueza maravilhosa que todos trouxeram, etc., e da contribuição decisiva, na minha opinião, da constituição em acervo por parte dos museus, que, vamos dizer, reverbera no campo dos estudos sobre a memória, no campo das políticas de memória, no campo dos memoriais, ainda há essa novidade, vamos dizer assim, de por obra de um trabalho tão empírico como esse, né, de tamanha implicação como esse, de oferta, né, e de miscigenação de produções inconscientes várias, produzindo novas formas de pensamento infinitas, nós também, eu acho que estamos contribuindo para uma discussão sobre uma nova episteme, uma episteme que se nega a aceitar essa falsa distinção entre sociedade, sujeito e política, indivíduo e sociedade, e por aí vai, né? Coisa que que tanto bateu, né? E o André é especialista nisso, Norbert Elias, por exemplo, né? Um freudiano, um sociólogo freudiano, que tanto bateu nessa tecla, tanto insistiu nisso, né? Durante toda a sua obra, sobre essa falsa distinção entre sujeito, sociedade, indivíduo, sociedade, etc. Isso é uma coisa que eu ia comentar. A outra coisa que eu acho importante também, e nessa linda imagem, né, que o Luciano traz do Calvino, e acho que ele nomeia um pouco o que representa para mim esse ingresso do acervo nos museus digitais, né? Que os museus não criam memória, mas eles as contêm. E no trabalho com os memoriais, o que a gente percebe, e que eu, né, frequentemente tenho debatido isso, né? Quer dizer, o que seria o indicador de uma travessia, de um atravessamento do luto, dos processos de perda envolvidos nas situações de catástrofe e ligados às políticas memoriais. Uma delas, eu acho que é a possibilidade de lembrar com saudade e esquecer sem culpa. Mas o esquecer sem culpa, ele só pode se dar quando há, como o Luciano traz essa linda imagem, um lugar onde essas memórias são contidas, são guardadas, são reservadas, e como dizia o Freud, né, tá ultrapassando totalmente um debate que se tornou já velho, justamente por conta da psicanálise, que não há dicotomia. A memória não é pensar o lembrar e o esquecer. A memória é o lembrar esquecendo. E o esquecimento como lugar guardador das memórias, né? E é na psicanálise, é com Freud, que nós aprendemos, vamos dizer assim, que o esquecimento é uma peça fundamental da memória. Ele não é uma falha da memória, um fracasso da memória, mas uma peça constituinte da memória. Então, esses são os dois comentários que eu queria fazer. E, não falo mais, só falo. E lembrar vocês todos que puderem, estiverem em São Paulo, a gente continuar essa celebração na segunda-feira, às 2h no IEA e às 7h no CPF do SESC, a gente continua essa conversa e esse lançamento. Vai ter uma surpresinha no SESC, que eu nem vi uma parte só, mas belíssima, né? Que é um curta-metragem maravilhoso, que foi feito com o projeto Sonhando Alto do Psicanalistas pela Democracia, o Inventário, Estação Psicanálise e Outra Cena, né? E eles estão fazendo uma coisa maravilhosa. Depois eu não vi inteiro, passo o link para vocês desse curta-metragem, mas já fiquei super empolgado com mais essa produção derivada do Inventário.
Obrigada, Paulo. Vou passar a palavra para a Gabriela, que também nos solicitou um espaço. Gabriela. Eu queria falar bem rapidinho. Primeiro, agradecer o espaço, assim, enfim, por rever colegas tão queridos, assim, mas também de ver um trabalho tão sensível e tão importante nesse momento. E principalmente porque eu também tenho pensado muito diante de todas essas questões que a gente tem vivido politicamente, enfim, questões sociais e que envolvem muita violência, todo o horror da pandemia, mas também todo o horror das questões mais próximas a um avanço do totalitarismo, que de alguma forma isso acompanha, né, a nossa história. E os sonhos, eles têm vindo como uma brecha possível em muitos momentos na minha vida, assim, de pensar essa transmissão do horror, né, como uma via possível de transmitir esses momentos de angústia, de horror, enfim, vividos. E eu também compartilhei um sonho com o inventário, então acho que também tem um lugar aí, né, de poder endereçar um sonho, né, que também tem isso do íntimo, mas também poder endereçar para o social, né, ou para algo do campo social, assim, acho que esse lugar do endereçamento também tem um ponto importante, assim. E eu fiquei pensando, talvez para compartilhar com vocês, tocada pela fala de todos, assim, de que essa semana também teve essas questões urgentes, as questões dos massacres, enfim, que surgiram, né, e essa urgência dessa questão poder acontecer a qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer escola, isso tomou um pouco no nosso dia a dia, e no trabalho, então, tem um serviço público, um colega de trabalho que é um estagiário de ensino médio, pôde dizer que nessa última semana houve, né, de escola, segundo, terceiro ano, dizendo que não estavam conseguindo dormir e que tinham muitos pesadelos, né, com tudo que estava acontecendo. Então, fiquei com vontade de compartilhar com vocês também essa urgência, né, que está dada aí, e também um pouco isso que é inviável, essa dissociação do sujeito e do político, do social, enfim. Agradeço bastante, fiquei com muita vontade de já olhar os sonhos, olhar o inventário. Obrigada, então. Obrigada, Gabriela. Obrigada pela colaboração de todas e todos que, de alguma maneira, ou só participaram ou contribuíram com as suas falas. A gente chega, então, no final do evento, um pouquinho atrasados. Acho que já está todo mundo com fome, né? Mas a gente continua, a gente vai ter outros momentos, outros espaços para poder colaborar. Então, esse definitivamente não é o final do evento, né? A gente ainda tem muito a colaborar com a coleção Inventário de Sonhos, principalmente através da campanha Você Empresta Sua Voz. A gente vai colar de novo aqui no chat, então, o formulário, se vocês quiserem narrar alguns dos sonhos, como parte do nosso projeto de acessibilizar a coleção. Tá? Então, tanto os links da campanha Você Empresta Sua Voz, quanto o link para o nosso museu e o link para a coleção vão estar aqui no chat. Eu agradeço de novo, então, a companhia de vocês nessas últimas horas. Lembrando que esse evento foi gravado, então, logo nos próximos dias ele vai estar no nosso canal no YouTube. E, para finalizar mesmo, gostaria, então, de fazer um agradecimento muito especial ao Coletivo Inventário de Sonhos, a todas as pessoas anônimas que doaram os seus sonhos e que hoje estão aqui musealizados no acervo, fazem parte dessa memória coletiva em processo. A gente também agradece a Secretaria da POA por todo o suporte para a organização desse evento. A gente sabe o quanto, às vezes, é desgastante, mas, ao mesmo tempo, sensacional quando a gente vê o evento pronto, né? Claro que a museóloga do Museu das Memórias Impossíveis, Dani Marim, que está aqui com a gente. E se vocês toparem, a gente gostaria de fazer uma fotinho aqui, um print de tela. Então, se vocês pudessem ligar as câmeras de vocês, a gente faz um print rapidinho só para guardar aqui na memória institucional do museu. Pode ser? Então, tá. Então, Dani, vamos lá, eu também vou fazer um aqui, que é para a gente sempre ter um backup. Aqui foi. Foi aí, Dani? Foi sim. Foi? Deixa eu salvar o meu aqui, porque, né? Acho que foi.
Oi. Obrigada, pessoal, mais uma vez pela presença de todas e todos, e a gente se vê por aí nos próximos eventos.